Então hoje a gente vai falar sobre os desafios nesse caminho, nessa jornada de autoconhecimento, de despertar da consciência, de resgatar a nossa verdade e acessar o nosso propósito divino. Para quem ainda não viu, a gente está fazendo uma série de lives sobre essa jornada, sobre esse caminho de autoconhecimento, de ser quem a gente nasceu para ser. Então, vamos lá. Vamos começar então. Então, assim, a gente já comentou, né, nas outras lives, quem somos nós e quais os atributos, né, necessários e importantes para que a gente desenvolva, né, para que a gente caminhe esse caminho, essa jornada de autoconhecimento, de despertar da consciência de uma forma mais leve. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios, né? Um dos primeiros desafios que a gente pode citar tem relação aos relacionamentos. Uma grande dificuldade quando a gente começa nessa jornada é ter o apoio, a compreensão, o entendimento, né? A aceitação das pessoas que nos cercam. Porque a gente começa um processo de muita mudança, de muito despertar, de muitos processos mesmo internos, e aí a gente precisa realmente... a gente vai mudando, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Boa noite, Inês, bem-vinda. Então a gente vai mudando um pouco como a gente lidar com o mundo, com a vida, nossas perspectivas, a nossa visão de mundo. E muitas vezes a nossa família, as pessoas mais próximas, elas não compreendem, né? Não aceitam, às vezes critica, às vezes julga. Então fica muito aquele medo, né, desse julgamento, o medo das pessoas não aceitarem, o medo das pessoas, o que aquelas pessoas vão pensar de mim, né? Se eu mudar, se eu fizer diferente, se eu tentar fazer de uma forma diferente do que aquelas pessoas que a gente pertence, né, aquela família, aquele grupo social, aquele grupo de amigos pertence. Então esse lidar com os relacionamentos, quando a gente começa nessa jornada, é muito complicado às vezes, é muito conflituoso, né, porque a gente requer, né, muita habilidade da gente compreender tanto o nosso lado, da gente permanecer nessa jornada, apesar das críticas, apesar dos julgamentos, apesar da gente entender que tem pessoas que não vão compreender, que tem pessoas que vão também sair, né, da nossa vida porque não vai ser mais compatível. Então esse também é um dos processos que acontecem nessa jornada do autoconhecimento, a gente acabar mudando também de grupos sociais, porque vão ter pessoas que não vão mais ser compatíveis. Boa noite, Inês. Que a gente não vai ser mais compatível com aquelas pessoas. Não que a gente está se tornando melhor, não é nada disso, mas simplesmente porque a gente muda a nossa forma de ser, de pensar e de agir, a gente também vai se tornando mais sensível, mais intuitivo, mais perceptivo, e aí determinados lugares, determinadas situações, determinadas pessoas se tornam incompatíveis. Então, os relacionamentos é um dos grandes desafios nessa jornada, né? E pode acontecer, né, essas separações, essas mudanças de amizade, conflitos, né, mesmo entre família, justamente porque você está partindo para uma nova experiência, para uma nova perspectiva, que aquele sistema familiar, ele é diferente, né? Eu estava lendo sobre a constelação familiar e eles falam assim que a cada sistema familiar existe pelo menos uma pessoa que normalmente era chamada ovelha negra da família, hoje a gente chama a ovelha holística da família. Essa pessoa é um abridor de caminhos, é aquele que vai puxar o sistema para uma mudança, para que aquele sistema evolua, porque o sistema ele tem uma tendência
a permanecer num padrão, né, de crenças, num padrão de comportamento, num padrão de até de experiências, né, que se repetem, que vão se repetindo de geração em geração. Então, muitas vezes é preciso justamente que chegue essa pessoa, né, que nasça essa ovelha holística, digamos assim, ou ovelha negra, como algumas pessoas falam, que vem justamente para mudar. Boa noite, Lourdinha, que vem justamente para quebrar, romper esses padrões do sistema familiar para que o próprio sistema consiga evoluir. Só que há uma tendência desse sistema de querer permanecer, boa noite, tia, de querer permanecer naquele mesmo lugar. Boa noite, Aline. De permanecer naquele lugar, de permanecer naquele padrão. Então é um grande desafio, né, para quem está nesse processo de ser abridor de caminhos, de ser aquele que vem justamente romper o sistema, que vem justamente romper esses padrões da família. Boa noite, Aline. Né, da família, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquela forma de ser. Então é um grande desafio, porque o próprio sistema ele tem uma energia que vai puxando a pessoa para se manter naquele lugar. Então os relacionamentos é um grande desafio, né, justamente porque as pessoas têm essa tendência, e é uma questão inclusive assim, química, né, do nosso corpo, de manter um hábito. Então o nosso corpo, quando ele cria um hábito, ele tem a tendência de manter-se naquele hábito. Então quando você tenta mudar, isso, né, gera um certo desconforto. Então a pessoa, quando ela começa esse caminho de despertar da consciência, de crescimento, de evolução, de buscar a sua verdade, de buscar o seu propósito, se depara, né, um desafio de se deparar com a não compreensão, de se deparar com o julgamento, de se deparar com a não aceitação, de se deparar com as situações energeticamente, né, daquele sistema que ela... Boa noite, Vandinha. Daquele sistema que quer manter-se no hábito, naquele velho padrão, naquele velho hábito que já existia no sistema ou no relacionamento. Então, esse é um grande desafio. E aí a gente voltando, né, na live anterior sobre os atributos necessários para que a gente trate, né, siga esse caminho com mais leveza. Então, no primeiro lugar, é a coragem, né? É a coragem de você, apesar disso, apesar do medo do julgamento, apesar do medo até de ser rejeitada, né, pelas pessoas, de não ser mais aceita, você seguir em frente, viver a sua verdade, né? Buscar realmente se reconectar consigo mesma. E aí um grande, assim, como é que eu posso dizer? Para a surpresa, digamos assim, das pessoas que têm essa coragem de seguir, né, apesar do julgamento, apesar das críticas, apesar dessa energia que vai tentando manter você de volta naquele velho padrão, quando você consegue romper isso, quando você se aceita, quando você aceita o seu processo, quando você vai apesar do medo, quando você tem a coragem de seguir, quando você começa a se assumir verdadeiramente, então as pessoas ao seu redor começam a te enxergar, começam a te respeitar, começam, talvez não a compreender, talvez sim, talvez não, mas a respeitar, no mínimo respeitar. Então é muito importante, né, você ter essa coragem de, apesar dos medos, né, apesar desses desafios com relação principalmente aos relacionamentos e ao sistema familiar, você seguir o seu caminho, você saber seguir, né, confiar no seu coração, ouvir a voz do seu coração, né, o seu guia interno, seguir em frente, e lá na frente você vai ter o resultado disso. E como eu falei, né, esse ser que geralmente rompe, né, esse padrão, abre o caminho, geralmente você, quando caminha, quando trilha, você também está abrindo esse caminho para que o teu sistema siga junto. As pessoas que estão ao seu redor, se quiser, né, se estiver aberto para isso, cada um no seu momento, siga junto, né?
Então, isso é muito natural. E aí vem um outro ponto que é importante também, que é um grande desafio para algumas pessoas também nessa questão ainda dos relacionamentos, é que muitas vezes a gente, quando está nesse processo do despertar da consciência, a gente começa a ver as coisas de um modo diferente, a gente aprende ferramentas, aprende meditação, aprende isso, e aí muitas vezes as pessoas ficam tão empolgadas e aí quer que os outros que estejam perto de você sigam junto. Venha junto, né? Você fica querendo puxar, querendo convencer as pessoas de que aquilo que você está descobrindo sobre a vida, sobre o mundo, as pessoas também vejam nesse ponto de vista, né? Que as pessoas também sigam, que as pessoas também acreditem naquilo que você está experienciando. E é importante a gente também, né, ter a consciência de que é preciso respeitar. Respeitar o ritmo dos outros, respeitar o momento do outro, porque cada um tem o seu momento de despertar, cada um tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu próprio caminho de crescimento e evolução. Então vai ter umas pessoas que vão por um caminho, tem outras que vão por outro, tem uns que vão mais rápido, tem uns que vão mais lento e tá tudo certo. Então é preciso também respeitar o outro, assim como você precisa ter a coragem de seguir além de, para que os outros respeitem você, porque na medida em que você se assume e se respeita, os outros vão começar a respeitar, porque você está agindo assim com você, mas é preciso que você também respeite os outros, respeite que aquelas pessoas não querem, não acreditam no que você está vivendo, no que você está experimentando, no que você está descobrindo de uma nova visão de mundo. Então é preciso esse respeito de ambos os lados, né? Tanto dos outros para você, e aí esse respeito vai vir a partir da sua postura, né? Da sua confiança de se manter no caminho, e você também respeitar que os outros talvez não queiram nem olhar para aquilo que você está vivendo. Tem um filme que é bem antigo, eu acho que é da década de 70, que é bem interessante, que eu sempre comento, que retrata muito essa coisa do querer forçar o outro a ver aquilo que você está vendo. Esse filme Eles Estão Entre Nós. A história do filme é de uma invasão de alienígenas, e esses alienígenas querem dominar o planeta Terra, e eles se fantasiam, né, se disfarçam de seres humanos, e aí tem um grupo secreto que cria um óculos, que com esse óculos eles conseguem ver quem é humano e quem é alienígena. E aí só que os alienígenas descobrem esse grupo, e aí matam eles e destroem os óculos, mas um dos óculos se salva lá. E aí o ator principal, né, do filme, ele encontra esse óculos e ele começa a enxergar o que está acontecendo no planeta, né? Que tem os alienígenas, começa a enxergar. Esse filme também ele traz uma crítica sobre os meios de comunicação de massa, né? A manipulação, as mensagens subliminares. Então, com esse óculos você também consegue ver o que está por trás, né? Quais são as verdadeiras intenções, né, das pessoas e dos meios de comunicação. E aí, ele, com esse óculos, ele começa a entender tudo, e aí ele quer que o amigo dele veja também. E o amigo dele diz, eu não quero ver, eu não quero colocar o óculos, eu não quero saber disso. E aí chega um momento que eles quase se matam, porque o ator principal quer que o amigo veja. E aí chega um momento da história do filme, que para que ele se salve, o amigo dele precisa colocar o óculos. E aí no final ele diz assim, eu preferia não ter visto, eu preferia não saber a verdade, né? Então assim, a moral da história, né, nessa parte da história, do que eu quero colocar, é justamente essa consciência da gente respeitar o momento do outro, né? Que aquilo que a gente está descobrindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está compreendendo do mundo, nem sempre o outro quer ver, e ele não está preparado para ver. Mesmo que seja o companheiro, mesmo que seja o filho, mesmo que seja os pais, mesmo que seja as pessoas mais próximas, talvez eles não queiram. Isso é um grande desafio. Por quê? Porque muitas vezes você fica sozinho, você fica sozinha nesse movimento que você está vivendo e você não tem com quem conversar.
Porque aquilo que você está experienciando, os outros não acreditam, os outros não querem saber. As pessoas que estão perto de você, para elas isso não existe, né? Então, muitas vezes isso também se torna um desafio porque você acaba se sentindo sozinha nesse processo, se sentindo sozinho. E aí, muitas vezes isso até faz com que você desista, né? Eu não tenho com quem conversar. As experiências que eu estou tendo, porque quando você começa a se despertar, essa conexão com a espiritualidade começa também a se abrir para as experiências multidimensionais. E muitas vezes você acha que está ficando doida, você acha que é coisa da sua cabeça, e aí você não tem com quem conversar, e aí você não tem com quem trocar experiência, e aí você começa a deixar isso de lado, também pelo medo de você estar perdendo o equilíbrio, de estar perdendo até o juízo, né? Então muitas vezes acontece isso também, né? De você se abre tanto, né? Abre o teu chakra frontal, o teu terceiro olho, você começa a ver coisas, a sentir coisas, e aí você tem medo, porque você não compreende, e aí isso passa a gerar esse desconforto, e aí como você não tem com quem compartilhar, com quem conversar, isso se torna muito solitário, né? Então, esses são a questão dos desafios com relação a relacionamentos, né? Tá fazendo sentido para vocês? Querem comentar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, tá? E aí, um outro desafio que é muito comum também nessa jornada são as resistências. As resistências e as autossabotagens do ego. Como eu falei, né? A nossa própria estrutura. Boa noite, Renato. A nossa própria estrutura, né, fisiológica, a nossa química, ela tem uma tendência a permanecer naquele hábito que já foi criado. E aí quando você busca uma mudança, quando você quer fazer uma mudança, né, tanto física, quanto de consciência, quanto de padrões de comportamento, então, o nosso corpo ele tem uma tendência a permanecer naquele estado e ele vai gerar resistência. O nosso ego, né? A nossa mente ego vai gerar uma resistência. Vai gerar autossabotagens, vai fazer com que você desista. Não, isso aí vai dar muito trabalho, isso aí vai trazer sofrimento, isso aí não vai ser legal. E aí, muitas vezes, a gente também tem uns momentos de catarse, né? Que é crise de choro, qualquer situação assim que é o próprio processo de purificação de algumas questões que a gente vai acessando, e aí a mente começa a dizer, tá vendo? Isso não é legal, né? Para que você seguir esse caminho que está te fazendo chorar, que está te fazendo, né? Então começa a surgir boa noite, Renato. Começa a surgir um monte de pensamentos, né? Que vai te levando a desacreditar no teu processo, que vai fazendo você duvidar, resistir. Então, as resistências, né, essas autossabotagens, ela é bastante comum durante esse processo. E aí é preciso trazer a presença, né, e você estar presente, você começar a ser um observador de si mesmo, porque aí você começa a perceber, opa, eu estou aqui na autossabotagem, eu estou aqui tentando me tirar do meu caminho. Isso acontece muito, né? Como eu sou mestra de Reiki, já dei cursos para muitas pessoas de Reiki, e eu vejo isso acontecer bastante, né? Onde a pessoa começa o processo de despertar, e aí vem a autossabotagem, aí a pessoa deixa de se aplicar, por exemplo, né? No caso da ferramenta Reiki, aí a pessoa deixa de se aplicar, porque vem o processo de autossabotagem, né? Quando você começa esse processo de mudança, de sair da zona de conforto, que muitas vezes é desconfortável, mas para você já é um lugar conhecido, já é um ambiente que mesmo que não seja gostosinho, mas ali você já sabe como dominar, como controlar a situação. Boa noite, Gabi. Então, aí você gera essa resistência de sair dali, de ir rumo ao desconhecido, de ir para um lugar que é novo, que você não sabe ainda como agir, como fazer, o que fazer. Então esse é um grande desafio também nessa jornada,
de autoconhecimento, de ser quem você realmente veio ser, né? Essa autossabotagem, essa resistência. Então é preciso que a gente realmente esteja atento, atenta, para saber quando a gente está nesse lugar de autossabotagem, de eu estou resistindo, eu estou criando desculpas, eu estou criando pretextos para não seguir em frente, eu estou evitando as coisas, para você realmente trazer a sua força de vontade, né, a vontade do seu coração, a vontade do seu eu superior, se colocar, né, na entrega desse caminho, para você poder persistir e continuar essa jornada, né? Então esse é um outro ponto. E aí um outro desafio que também é muito, né, comum, é você lidar com as suas próprias sombras, né? Nem todo mundo tem a coragem ou o equilíbrio para lidar com suas próprias sombras, né? Quando a gente está nessa jornada, nesse caminho, como eu falei em outra live, é um processo de você tirar as camadas de ilusões, tirar as camadas das mentiras, tirar as camadas daquilo que você acreditou ser e acessar também as suas sombras, né? Então, quanto mais você vai tirando, mais isso vai vindo à tona. Mas é necessário que você faça isso para que você acesse a sua luz, né? Então, primeiro você tira essas camadas e aí você vai trazendo luz, você vai acessando a luz. Então, a luz que está lá interna, ela começa a brilhar e iluminar esses lugares escuros. Mas é preciso ter coragem para isso. E é preciso que você olhe para essas sombras com compaixão, com acolhimento. Porque o que acontece? As pessoas entram no julgamento, entram na culpa, e aí é pesado, realmente, né? Se você começa a acessar, poxa, naquele momento eu agi daquele jeito, e aí eu vou para a culpa, e aí eu vou para o julgamento, e aí pronto. Aí realmente fica muito pesado. E aí você começa um outro processo que também é complicado, que é da autopunição, né? Porque você está na culpa. Então, aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer, né, aí você começa a se julgar, a se condenar e a se punir por causa disso. Então, é preciso que você entre nessa jornada com muita compaixão, né, com muita consciência de que nós viemos viver essa experiência na matéria, e aqui na Terra é um planeta, é uma experiência de dualidade. A gente veio experimentar o bom e o mal. E isso é no nosso ponto de vista tridimensional. Porque do ponto de vista do nosso eu mais elevado, não existe bem e mal, não existe certo e errado, existe experiência. E em cada experiência que a gente vive, que a gente viveu, nós adquirimos sabedoria. Nós adquirimos experiência, né? Se a gente não experimenta, se a gente não tenta, a gente não aprende. Então a gente veio aprender através da experiência, vivenciando essa dualidade. Porque a gente por exemplo, compreender e aprender o que é a luz, tem que ter o oposto, tem que ter a sombra. Para a gente entender, compreender e aprender o que é quente, tem que ter o frio também, tem que ter o contraste. Então essa é uma grande dádiva, né, que a gente experimenta aqui na matéria. Então a gente precisa ter essa consciência. Ok, naquele momento foi o melhor que eu pude fazer. Se eu estava equivocada, ok, eu estava equivocada. Hoje eu tenho a consciência de que eu não faria, por exemplo, aquilo novamente. Então você acolhe aquela experiência, traz o aprendizado, a sabedoria e libera todo o peso, né? O peso da culpa, o peso da vergonha, o peso do arrependimento ou qualquer outro sentimento que gere com as experiências que foram vividas, né? Então, quando a gente começa essa jornada, é preciso já começar com essa consciência, porque senão a gente mergulha na culpa, mergulha na dor, mergulha no sofrimento e aí pronto, aí realmente você não vai continuar, porque fica pesado demais, né? Então,
se você já compreende que, ok, eu vou acessar esses lugares escuros para que seja iluminado, então eu vou acolher, eu vou abraçar aquelas sensações, aquelas memórias, aquelas experiências, vou trazer o aprendizado e vou me comprometer comigo mesma de que eu vou fazer diferente. Esse é o caminho de crescimento e evolução. É você olhar para uma experiência, trazer a sabedoria e fazer diferente. Aquilo que deu certo, você pode repetir. Aquilo que não deu certo, siga outro caminho. É assim que a gente aprende, né? Então é preciso muito essa compaixão para que a gente consiga realmente acessar esses lugares escuros, passar pelas noites escuras, né, que os espiritualistas falam, né, aqueles momentos de crise, aqueles momentos de mergulho profundo nas sombras, para que você consiga manter-se em equilíbrio e seguir em frente. Eu falo muito, né, que teve um período, né, do meu despertar mais consciente, né, porque eu comecei a trilhar meu caminho, mas teve um momento que foi um divisor de águas para mim, que foi um retiro que eu fiz, que foi muito profundo. Aí eu costumava dizer assim, no início eu vivia numa montanha russa. Então, ora eu estava lá em cima, curtindo experiências espirituais, né, conexões belíssimas com os seres mais elevados e acessando a minha própria essência, e com poucos segundos até eu caía e mergulhava nas profundezas do meu inconsciente, mergulhava nas profundezas das minhas dores, das minhas memórias, e era muito brusco, assim, era uma coisa assim, era adrenalina pura, né? Depois, com o tempo, foi ficando numa roda gigante, então sobe e desce, mas de uma maneira mais suave, né? E aí depois a gente vai entendendo e compreendendo os ciclos, né, que são os ciclos da vida, que a gente precisa vivenciar. Então vai ter momentos que a gente vai estar em cima, tem momentos que a gente vai estar embaixo, e é natural, e a gente precisa entender e vivenciar cada momento da introspecção, da expansão, de estar lá em cima no céu, de estar lá embaixo na sombra, a gente viver dessa forma, compreender esses momentos, respeitar, se acolher com muita compaixão, para poder a gente conseguir seguir nessa jornada, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês sentiram alguma coisa desses desafios? Se quiserem comentar qual foi o maior desafio, qual está sendo o maior desafio para a gente comentar aqui, tá? E aí um outro desafio é aprender a se desapegar, né? O apego, ele é um dos maiores, se não o maior, né? Um dos maiores, digamos assim, motivos, causas, né, do sofrimento humano. Porque quando você se apega, né, quando você se agarra a algo que precisa se findar, porque como eu falei, a vida é feita de ciclos, né? Então um ciclo ele se abre, mas ele tem o fechamento. E aí muitas vezes, quando chega no fechamento, as pessoas ficam agarradas ali, né? Seja um ciclo de um relacionamento, seja uma etapa de qualquer situação, seja um ciclo interno ou um ciclo externo. E aí a gente se agarra. Por quê? Porque a gente tem medo do novo, normalmente, né? Tem medo do desconhecido, então a gente fica ali agarrado. Então esse apego às coisas, às pessoas, as crenças, a nossa velha identidade, tudo isso gera muita resistência e gera também muita dor e sofrimento. Então é preciso a gente aprender a se desapegar, a soltar aquilo que precisa ir. Como é que eu vou acessar minha verdadeira identidade, meu verdadeiro eu, se eu não consigo soltar, me desapegar daquilo que eu acreditei ser até então, daquilo que foi, né? Eu fui aquelas camadas. Se eu não soltar aquelas camadas, como é que eu vou acessar minha verdadeira essência? Como é que eu vou acessar o meu propósito se eu não consigo me desapegar dos velhos padrões, da velha forma de fazer as coisas, do controle, né? Porque para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa também fazer uma entrega à vontade divina, né? Se colocar nesse lugar de servir.
de servir ao mundo, de servir à humanidade, de colocar os nossos dons e talentos a serviço. Mas se a gente não se desapega, né, da competição, né, dessa velha estrutura social, econômica, de competição, né, de que você tem que ser o melhor, de que você tem que competir com os outros, você não vai conseguir acessar o seu propósito. Porque o nosso propósito, ele está conectado a uma consciência mais elevada, que é de colaboração, que é de unidade, que é de união, que é de fraternidade. Então, se a gente não se desapega desse velho sistema, né, cultural, social, econômico, a gente também não consegue acessar o nosso propósito da melhor e mais elevada maneira, né? A gente pode até seguir o caminho assim, mas não necessariamente está alinhado completamente com o propósito. Boa noite, Murilo, bem-vindo, né? Então, se desapegar é muito importante. Se desapegar também de pessoas, porque quando a gente está nesse processo, como eu falei no momento anterior, né, dos relacionamentos, vai ter relações que vão se acabar, né, que vai findar. Eu passei, né, nessa jornada, eu já passei por vários grupos de amigos, né, de grupos de estudo, de grupos de ferramentas, né, que a gente vai aprendendo ao longo, e algumas pessoas ficam, mas outras vão, né? Então, a cada ciclo que a gente vive, né, a cada momento, a gente vai ter pessoas que vão chegar, mas que é temporário, e vai embora depois que se encerrar esse ciclo, porque cada pessoa que a gente encontra na nossa vida são mestres, são pessoas que vêm trazer para a gente um aprendizado. E quando esse aprendizado finaliza, muitas dessas relações se desfaz, cada um segue seu caminho e está tudo bem, né? Tem vários mestres, mentores, professores mesmo que eu me conectei ao longo também da minha jornada, que naquele momento em que eu precisava daquele ensinamento, daquela sintonia, daquela energia, eu me conectei e depois me desconectei e está tudo certo, né? Então, assim, por exemplo, eu como mestra, né, de Reiki, vão ter pessoas que vão se conectar a mim, vão fazer o nível 1, faz o nível 2, depois se conecta com outro mestre e está tudo bem, né? Então é preciso a gente não ter esse apego de ficar agarrado às pessoas, agarrado às situações, permitir que as coisas fluam com liberdade, com leveza, com naturalidade. Quem é para ficar, fica, quem não é para ficar, não fica, né? Tem amigos que a gente faz ao longo do caminho, né, Gabi, Murilo, outros amigos que a gente vai fazendo ao longo do caminho que permanece. Mas tem outros que não, né? Então a gente precisa ter esse desapego. Então se desapegar não é necessariamente, aliás, não é indiferença, não é abandonar, não é rejeitar, não é falta de amor. Tem muitas pessoas que você ama, mas que não estão mais fazendo parte da sua vida. E está tudo certo. Se desapegar é justamente você ser livre para fluir naturalmente, né, no fluxo natural da tua existência, da tua jornada, do teu caminho, e deixar também os outros livres para serem quem são, para fazerem suas próprias escolhas, para viver aquilo que precisa viver, né? Seja isso num relacionamento amoroso ou em qualquer tipo de relacionamento. E esse desapego, ele não é só com relação às pessoas ou às situações externas, mas também principalmente às nossas questões internas, né? Se desapegar, como eu falei, da nossa velha identidade, isso é um ponto-chave, mas é também um grande desafio, porque a gente está acostumado com a nossa história, com aquela história que a gente criou sobre quem somos, né? Então a gente está muito habituado. Esse hábito que precisa ser quebrado, que precisa ser rompido, e isso gera desconforto, isso gera uma necessidade de uma força de vontade de seguir em frente, de continuar, porque senão você não consegue. E é um desafio, né? É um desafio porque você fica ali, poxa, mas se eu romper com aquela identidade, então que identidade eu vou ter, né? Quem sou eu então? Se eu não sou aquilo que eu acreditei ser por 42 anos, quem sou eu então? Às vezes isso dá medo, mas é preciso a gente, né, romper e se desapegar para poder a gente acessar quem verdadeiramente a gente é. Então a gente precisa se desapegar
de velhos comportamentos, de velhos vícios, para poder a gente assumir a nossa verdadeira essência, para a gente assumir quem a gente veio ser, né? O que a gente veio viver aqui. Tá tudo bem? Comentem alguma coisa, se está fazendo sentido, tem alguma dúvida, querem colocar algum comentário, algum desafio que vocês viveram. Então, vou continuar, né? E aí, esses são alguns dos desafios, né? É claro que cada pessoa vai viver sua experiência de uma forma diferente, com intensidade diferente. Para algumas pessoas, o desafio do desapego é menor do que para outras pessoas. Então, cada um vai viver sua caminhada de acordo também com sua bagagem, com suas próprias resistências ou não, né, com relação ao processo. Cada um vai viver os seus próprios desafios de acordo com a sua bagagem, né, que traz desde a infância, de outras vidas. E então, para cada um vai ser um pouco diferente, né? Mas uma coisa é importante a gente comentar também, tá? A jornada, né, de crescimento, evolução, de despertar da consciência, ela é individual, mas ela não precisa ser solitária, né? E aí um dos grandes desafios também é justamente o sentimento de solidão, né, que eu já comentei um pouco no início, de você se sentir sozinho nessa caminhada, nessa jornada. E aí por isso que é muito importante a gente se conectar a pessoas, a grupos que estão vivenciando a mesma experiência, né? Para que a gente consiga ter esse compartilhar, essa ajuda mútua, né? Só o fato de você ter com quem falar, por exemplo, das suas experiências multidimensionais, isso já traz um grande alívio de você saber que você não está só, que você não está louca, que não é coisa da sua cabeça, né? Então, só isso já é um grande alívio. Mas também é importante a gente aprender também a pedir ajuda, né? Pedir ajuda seja, né, com relação a essa necessidade muitas vezes que a gente tem de compartilhar, de falar, de tirar alguma dúvida com pessoas que estão, né, vivenciando as mesmas experiências, mas também pedir uma ajuda terapêutica, porque aquilo que a gente está vivenciando nem sempre a gente consegue lidar sozinho, né? Quando a gente entra nos processos das nossas sombras, por mais que talvez você já esteja no nível de consciência, de se observar, de saber tudo o que está acontecendo, de já ter uma certa consciência com relação ao que você está experimentando, mas ainda assim tem momentos que você não consegue lidar sozinho, que precisa de uma ajuda, né, terapêutica, de uma ajuda profissional para que você consiga auxiliar você, pegar na sua mão e dizer, vamos junto, vamos sair daí junto, né? E também a ajuda dos guias e mentores espirituais, né? Então a gente precisa pedir, eles sempre nos dizem, né, os mentores, os guias, os anjos, que para que eles intercedam por a gente, para que eles interfiram de alguma forma na nossa jornada, a gente precisa pedir ajuda. Por quê? Porque eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam, né? Então, se você não pede, eles não podem interferir. Então, é preciso se colocar à disposição, se colocar na entrega à vontade divina, mas sempre pedir ajuda, né? Saber que você não está só, que você tem toda uma rede de apoio que está te ajudando, você tem o seu anjo da guarda, você tem os seus guias e mentores espirituais que estão só ali esperando que você chame. Eles estão muito disponíveis para a gente, né? Quando eu comecei a minha jornada, eu conheci a Andréa, né, que foi uma grande parceira de trabalho. Foi um reencontro de almas, né, de almas amigas. E logo no início, né, da minha jornada, ela faz a terapia reencarnacionista. E aí, num processo que eu estava vivendo, né, que eu estava fazendo uma sessão com ela, foi a primeira vez que eu, assim, acessei de um lugar muito, muito perto, assim, o Mestre Jesus.
foi muito forte, foi muito intenso. Eu chorei pra caramba, porque eu sentia mesmo a presença dele, né? Quando eu tinha religião, eu não sentia essa proximidade, eu não sentia essa conexão tão profunda quanto eu passei a ter com essa experiência, né? E assim, o que eles sempre trazem é isso, eles estão muito próximos de nós, basta que a gente chame, né? Eles estão ao nosso redor, à disposição para nos auxiliar. Cada um tem as suas afinidades, né, espirituais, seja qual for, mas chame, né, peça ajuda. Não trilhe essa jornada sozinha. Né? Você não precisa trilhar sozinho. Né? Você pode ter essa ajuda, tanto de pessoas, de amigos, de profissionais e também da espiritualidade. E para eles é uma grande alegria eles poderem estar presentes junto conosco, porque eles estão aqui para isso, né? A grande fraternidade branca, né? A hierarquia de luz, os seres de luz estão justamente nos auxiliando nesse processo, para que cada um de nós desperte o amor em nós, e se despertar o amor é justamente despertar para quem verdadeiramente somos, que somos seres de luz, somos amor, somos canais de amor, e para a gente despertar o nosso propósito, né? Para que a gente viva aquilo que a gente veio viver, que a gente crie uma nova terra, um novo humano na terra, né? De quinta dimensão, da consciência mais elevada, da consciência da unidade, da consciência da colaboração, né? Então, não façam, né? Não trilhem esse caminho sozinhos, né? Sempre que tiver uma dificuldade, sempre que tiver um desafio, peça ajuda, né? Isso é muito importante. Ok. Então, assim, para hoje, foram esses os desafios que eu citei. Pode ser que tenham outros, né? Foram esses que me veio, né? Para falar com vocês hoje. E na próxima live a gente vai dar continuidade, aprofundando ainda mais, né? Nesse caminho de autoconhecimento, de viver o propósito. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente pode finalizar. Tá tudo bem por aí? Então, uma boa noite a todos. Quem chegou depois, hoje a live ia ser com Nádia, né, com a querida Nádia, mas houve um problema técnico e ela não pôde participar hoje, mas a gente vai remarcar a live com ela com outra temática, tá? Então a gente avisa aí no Instagram e nos grupos do WhatsApp. Então, uma boa noite para todos. Gratidão pela presença. Espero que tenham gostado e qualquer coisa, se tiver mais alguma dúvida, podem também falar comigo diretamente, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.